Filipe Batista, que é conselheiro para o Digital e Telecomunicações na REPER, representação de Portugal junto à União Europeia, requisitado à ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações, que é quadro há 20 anos. Nesse âmbito da ANACOM, foi secretário-geral da Arctel, Associação de Reguladores das Comunicações e Telecomunicações da CPLP, e, fora desse âmbito, destacaria que foi subdiretor-geral do Gabinete para as Relações Internacionais Europeias e de Cooperação do Ministério da Justiça. Da Nokia temos Ricardo Pinto, gerente de soluções para clientes para a região do Mediterrâneo, responsável pela arquitetura de soluções end-to-end, com particular foco em Teleco Cloud, IoT e 5G. Também aqui mais de 20 anos de experiência em telecomunicações, tem exercido várias funções, suporte técnico, introdução de novos produtos, gestão de projetos nas empresas Alcatel e Alcatel-Lucent. Nos últimos anos tem tido funções de pré-vendas, tais como Bid Management, Business Development, Technical Sales e Account CTO. Eu ia partilhar aqui o meu slide, se me for permitido. Eu represento a ICEP Global Parques, gestão de áreas empresariais e serviços, que no caso, por iniciativa do meu colega Gonçalo Eiras, diretor de negócio, a quem agradeço, promove esta sessão com a Nokia REPER, devido à nova dinâmica que se verifica na ZILS, Zona Industrial e Logística de Sines, que é gerida por nós. A ZILS é uma das maiores áreas de localização empresarial da Europa, com capacidade de expansão até 4.150 hectares. É contíguo a um porto de águas profundas, por um lado, e tem excelentes ligações rodoferroviárias, por outro, contando ainda com uma rede de utilidades única. O complexo portuário logístico e industrial de Sines é, sobretudo, um hub energético, sendo esse o foco de 4 dos 5 terminais do Porto de Sines. Assim, os principais setores em presença na ZILS são oil and gas, refinação, petroquímica, gases industriais e, claro, produção de eletricidade. Estamos agora a lançar 2 novas áreas, a logística e as tecnologias de informação e comunicação. A primeira área que estamos a lançar, a ZAL Sines, Zona de Atividades Logísticas, é sobretudo de apoio ao 5º terminal do Porto de Sines, o terminal de contentor, terminal 21, e ao futuro 6º terminal, para o qual o concurso está agora aberto, também de contentores, que é o terminal Vasco da Gama. E esta nossa maior zona industrial e logística do país ambicionamos que seja, uma localização ideal para testes pilotos do 5G em Portugal. Sabemos que os impactos mais positivos do advento do 5G deverão ser sentidos precisamente pela indústria. Desde logo a grande indústria, que tem complexos processos de produção, como por exemplo a refinação e a química. E daí para tudo o que tem muita robótica e automação, como é o caso dos grandes portos mundiais e não menos simples. Pois também aqui se procura processos de Internet of Things mais inteligentes e rápidos, com a rede 5G a permitir uma maior conexão e coordenação das máquinas no mais curto espaço de tempo, diminuindo os custos operacionais e aumentando a produtividade, facultando o acesso a dados e informação em tempo real. Os novos níveis de conectividade criados pelo 5G têm, desde logo, o potencial de impactar quase todas as indústrias e, no caso, digitalizar a logística. Gostaria de salientar que os nossos parceiros do Porto de Sines são pioneiros em ferramentas digitais integradas. No caso, a JUP, Janela Única Portuária, que agora evoluiu para Janela Única Logística. O que convidamos todos a explorar, pois sabemos que 90% dos fornecedores de logística e transporte marítimo apontam a falta de visibilidade das cadeias como um dos maiores desafios do setor. A rede 5G virá
ajudar a resolver este problema. Também nos modos de transporte terrestre, por exemplo, com os caminhões TIR a beneficiar da implementação de aplicações 5G para Internet of Moving Things, a criar comunicação veículo a veículo, V2V, ou veículo a infraestrutura V2I. A nossa segunda nova área de negócio, que abarca o nosso centro de escritórios, a zona mais a norte destacada aqui no mapa e a zona mais a sul, é a promoção da zona industrial e logística de Sines junto dos setores das telecomunicações e tecnologias de informação, nomeadamente como localização ideal para a instalação de estações de amarrações de cabos e data centers. Com base em vantagens competitivas que começam nas características únicas da nossa orla costeira, passam pela disponibilidade de solos para uso industrial e de produção de energia, e o nosso trabalho constante no desenvolvimento dos fornecimentos de água de uso industrial e eletricidade, que queremos cada vez mais abundante, a melhor preço e a mais alta pressão ou tensão, bem como a construção de soluções diversas de eletricidade em termos de regime, fontes renováveis, infraestruturas, e que terminam, gostaria de destacar, na nossa coordenação com a Câmara Municipal de Sines. Temos lançado uma grande ofensiva junto da indústria das TIC, do qual resultou já um esforço comum entre a Câmara Municipal de Sines, a ICEP Global Parks e os privados da Ela Link, que constroem o cabo submarino Europa-América do Sul e a respectiva estação de amarração em Sines, o projeto Sines Tech Innovation and Data Center Hub, que são 210 hectares reservados para escolher investimentos em data centers ou outras tecnologias de informação e comunicação. A âncora deste nosso Sines Tech é assim o cabo da Ela Link, que está estimado ser inaugurado no fim do primeiro semestre de 2021, com a presença do Primeiro-Ministro, então em funções de Presidência da União Europeia, e a Presidente da Comissão Europeia. Momento em que vemos como de grande visibilidade a nossa oferta destas áreas de terrenos disponíveis e flexíveis, apoiados em redes de energia estáveis, abundantes, redundantes, com grande capacidade instalada e a instalar de eletricidade proveniente de fontes renováveis, eólica e solar, e alavancada em novas possibilidades tecnológicas e ambientalmente recomendáveis, como, por exemplo, a refrigeração de data centers com água no mar. São, portanto, estes o novo setor, digamos, em desenvolvimento na zona industrial e logística de Sines, mais conhecida naturalmente pelo Porto de Sines, e nós queríamos aproveitar esta oportunidade para chamar a atenção que Sines é hoje também, ou quer ser, um dos principais destinos em investimentos em tecnologias de informação e comunicação, não só de Portugal, mas também da Europa. Muito obrigado. Obrigada, Filipe Costa, pela apresentação. Segue-se então Filipe Batista, conselheiro do Núcleo Digital na representação permanente de Portugal junto da União Europeia. Filipe. Olá, bom dia, Susana. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Com muito gosto que aqui estou, diretamente de Bruxelas, onde estamos também a sofrer dos mesmos problemas que em Portugal. Estamos um pouco isolados e com algumas restrições em termos de movimentos, e graças a Deus temos estas tecnologias que nos permitem desenvolver o mesmo trabalho, ou quase o mesmo, tirando obviamente a parte pessoal que não nos permite o contacto que por vezes é muito importante, ou sem dúvida é bastante importante. Desafiaram-me para falar sobre a Indústria 4.0 e o desafio da digitalização da economia. Vou tentar dar-vos aqui uma perspectiva daquilo que são precisamente esses desafios, e focado em 3 pontos principais. Desde logo, a questão da estratégia de digitalização, o que é que isso significa, as condições tecnológicas e humanas que estão implicadas diretamente nesse mesmo desafio, e depois um ponto que obviamente é bastante importante, que se prende com a questão do investimento, de que forma é que nós podemos rentabilizar esse investimento e de que forma é que podemos
aproveitar os diversos mecanismos financeiros que temos agora ao nosso dispor para tornar uma realidade a questão da digitalização da economia. Partindo então do primeiro ponto sobre a estratégia de digitalização, a primeira questão que nos devemos colocar é sobre a transversalidade versus verticalidade, ou seja, é importante que cada país terá, obviamente, a sua estratégia, mas no caso de Portugal é importante que haja uma definição clara daquilo que deve ser a estratégia da digitalização da nossa economia. Portanto, é importante que se identifique claramente quais os setores de atividade que são mais fortes no país e que vão determinar quais serão também as prioridades de investimento, desde logo de infraestruturas, mas também ao nível dos skills digitais. Devemos, por um lado, apostar transversalmente em digitalizar toda a economia, ou devemos, se calhar, centrar-nos naquilo em que somos mais fortes, naquilo em que temos mais potencial e apostar aí, quer a nível de infraestruturas, quer a nível de digital skills, todo o nosso esforço por forma a nos tornarmos mais competitivos naqueles setores que, porventura, podemos ser mais fortes. No caso concreto de Portugal, parece-me claro que, devido às condicionantes que nós temos e que são conhecidas por todos nós, deveria haver ou deve haver uma preocupação em identificar claramente quais os setores mais fortes em que estamos prontos para avançar e apostar nesses mesmos setores como forma de os tornar mais competitivos, precisamente através da digitalização dos mesmos. Depois, será importante definir estratégias de inovação para criar essa mesma competitividade. Depois de definidos esses setores em que vamos apostar, devem ser definidas claramente as estratégias mais adequadas para que possamos colocar aí todo o esforço de inovação que nos permite depois criar essa competitividade. E o Filipe Costa já mencionou alguns pontos interessantes, como sejam o IoT ou Machine to Machine, e, portanto, será nesses mesmos setores que devemos concentrar esses esforços. E esses setores podem ser os mais diversificados possíveis. Não devemos pensar na internet das coisas ou na comunicação máquina a máquina apenas para os setores mais tradicionais ou que nos saltam logo à vista, como seja a indústria pesada, de maquinarias, esportes, etc. Mas podemos pensar neles também ao nível da agricultura, ao nível das pescas. Portanto, todos os setores são passíveis de ser digitalizados e passíveis de se tornarem mais competitivos por esforço dessa própria digitalização. Depois, em termos de investimento, em investigação e desenvolvimento, ele tem que estar alinhado com essa mesma estratégia de digitalização, ou seja, não haver uma descolagem daquilo que são os setores que vamos potenciar, assim como a estratégia de inovação que vamos aplicar a cada um dos setores, a parte de investigação e desenvolvimento, e aqui uma palavra muito específica para o ensino superior e para a investigação, que deve estar associado a este movimento também. Depois é também uma oportunidade, ao definir estas verticalidades ou os setores que devemos apostar, é também uma oportunidade para descentralizar e diversificar a criação de riqueza a nível nacional. Porque o facto e este é um bom exemplo que estamos a fazer hoje, o facto de eu estar em Bruxelas ou de outros colegas aí em Portugal estarem noutros pontos do país, não nos impede de estarmos a fazer um seminário e, portanto, da mesma forma que ao digitalizarmos a economia, nada impede que se aposte fortemente numa zona do país que seja mais isolada, mas que tenha condições e potencialidades que podem ser exponenciais se aplicarmos investimentos concretos e corretos e apostarmos na legislação dessa região ou dessa zona, nada impede que isso possa ser possível e, portanto, é uma oportunidade também para fazer alguma descentralização que tanto se fala no nosso país, mas que efetivamente agora, através desta nova vaga de investimentos e da nova vaga de fazer de novo ou de refazer a economia, podemos aproveitar e podemos tornar efetivamente, objetivamente efetiva. O segundo ponto, sobre as condições tecnológicas e humanas, que se liga obviamente com o primeiro ponto e a forma como definimos essa estratégia e as prioridades e também a forma como vamos apostar na investigação e desenvolvimento, prende-se com as condições tecnológicas e humanas. Desde logo, como fator essencial e determinante para acompanhar as escolhas que são feitas a montante, temos o deployment de todas as infraestruturas, e sejam elas de conectividade, como a fibra óptica, que no caso português
é um bom exemplo e é um case study a nível europeu, pois temos uma rede de fibra óptica bastante desenvolvida quando comparada com o resto dos nossos parceiros europeus, seja a nível de high performance computing, seja mesmo para redes de alta capacidade e alta velocidade. Também ao nível de data centers, porque não podemos desligar a componente da digitalização da economia com o armazenamento e o tratamento de dados, mas também, obviamente, com o 5G, como o Filipe Costa também já referiu, é importante que o deployment desse 5G esteja alinhado com toda a estratégia que falei anteriormente. Por fim, não menos importante é a questão da conectividade internacional e, como o Filipe Costa também já referiu, Portugal tem uma posição geoestratégica bastante importante, sobretudo numa altura em que este tema foi colocado pela nossa futura presidência, mas pelo trabalho que tem sido feito pelo Governo, nomeadamente pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação, que tem feito um esforço muito grande para colocar na agenda europeia a questão da conectividade internacional, porque não só permite o acesso a novos mercados digitais e nós temos interesses estratégicos bastante particulares nessa área, mas também porque permite a criação dos tais hubs digitais que têm valor acrescido para as economias de uma forma bastante elevada. Basta dar como exemplo o maior hub digital que existe hoje na Europa está centrado nos Estados Unidos, no Reino Unido, perdão, em Londres, e que gera anualmente, todo o seu ecossistema gera anualmente um volume de negócios superior a 500 bi de libras por ano. E, portanto, é importante que não se esqueça que esta parte da conectividade internacional é bastante importante, porque traz valor acrescido e permite-nos também potenciar a exportação dos nossos serviços digitais para outras zonas do globo e assim alinhar com também aquilo que é a expectativa da União Europeia e da Comissão ao apresentar o seu programa de trabalho no início deste ano, em que aponta para que a Europa possa ser líder de mercado na economia digital ao longo dos próximos anos. Depois, em termos também de condições tecnológicas, temos obviamente que ter em conta todo o processo de economia de dados e que potencia a criação de valor depois ajujante, uma vez que é importante que se estabeleçam serviços de cloud, serviços de edge computing e armazenamento e tratamento de dados, sejam eles públicos ou privados. Por fim, ao nível das condições tecnológicas e humanas, temos claramente os digital skills, e a empregabilidade. Muita gente tem algum receio que esta vaga de digitalização venha a criar muito desemprego e acabar com muitos postos de trabalho. É um facto. A simplificação dos processos industriais ou a aplicação de tecnologia nos processos tradicionais económicos vai, obviamente, gerar libertação ou eliminar alguns postos de trabalho. Mas o que não quer dizer que esses postos de trabalho que se percam não podem criar novos postos de trabalho e não possam criar novas oportunidades. E, portanto, há uma necessidade de alinhar tudo isto com os digital skills, mas também com a empregabilidade, nomeadamente criando novas competências, fazendo uma reconversão laboral que naturalmente terá que ser feita pela eliminação de alguns postos de trabalho, mas que podem ser criados outros portanto, é preciso estabelecer uma estratégia clara nesse sentido. Também, ao nível da especificação formativa, é importante que sejam criados novos currícula que permitam a introdução de novas formas de trabalhar, novos skills, para que possa haver um reaproveitamento da força laboral que, por alguma aventura, poderá ser ou não substituída nos processos de utilização. E depois, muito importante, algo que sempre foi um problema em Portugal, é criarem-se programas de brain drain, de anti-brain drain, para evitar que todo este investimento nos skills digitais possa sair do país e, portanto, e com isso criar alguma perda de mais-valia daquilo que deve ser também um investimento muito forte neste processo de digitalização. O último ponto prende-se com a questão do investimento e talvez este possa ter mais interesse objetivo para algumas das pessoas que estejam a assistir a este seminário. Desde logo, e é preciso sublinhar que é importante que todo este processo obrigue a uma conjugação muito efetiva e eficaz daquilo que são os recursos financeiros públicos com os privados, incluindo aqui, obviamente, incentivos fiscais
e uma forte componente de conjugação de private equities com capital público, ou seja, a formulação mais atual daquilo que são os fundos de investimento. É preciso sublinhar também que a União Europeia e a Comissão, em concreto, no novo quadro financeiro e nos diferentes instrumentos financeiros que vão ser apresentados e que nós temos a sorte de iniciar um novo ciclo, não só legislativo, mas também financeiro, apontam precisamente para este caminho, para um esforço coordenado de conjugação entre setor privado e setor público, mas também de conjugação entre aquilo que são os diferentes instrumentos financeiros que vão estar ao nosso dispor. Dou-vos alguns exemplos: o Programa Europa Digital, o Connecting Europe Facility, o Horizonte Europa ou o Fundo de Recuperação e Resiliência, a tão famosa bazuca que todos nós já ouvimos falar. É importante reter isto porque o sucesso de toda a estratégia de digitalização, quer portuguesa, mas também europeia, depende de uma eficaz coordenação destes diferentes instrumentos. São possíveis várias equações, se quiserem, ou várias formulações de conjugação dos diferentes fontes de financiamento, mas o importante a sublinhar é que cada um destes programas tem um objetivo específico, que não elimina nenhum dos anteriores, mas que será importante para tão maior seja a eficiência da utilização desses fundos, que haja uma conjugação clara e que essa conjugação clara esteja perfeitamente alinhada com aquilo que são quer as estratégias de investimento que possam vir a ser definidas para o processo de digitalização da economia, quer também para as condições tecnológicas e humanas que serão essenciais para a concretização dessa mesma estratégia. Depois é importante também sublinhar que está na linha desta conjugação dos diferentes instrumentos financeiros que existe uma grande aposta na promoção de investimentos transsetoriais. Isto quer dizer que, obviamente, já todos ouviram falar que a União Europeia aposta muito numa transição digital verde, mas existe também um grande peso da parte logística em todo este processo. E, portanto, Portugal, que tem, obviamente, já bastantes investimentos feitos, sobretudo ao nível das redes viárias, tem também que olhar para o potencial que tem qualquer novo investimento que seja feito, por exemplo, numa nova linha férrea, num novo troço de autoestrada ou em qualquer eixo de comunicação que venha a ser implementado, tentar conjugá-los com todo o processo de digitalização, seja no deployment das redes, seja na criação de data centers e também na aplicação de medidas mais verdes que permitam uma maior eficiência energética, permitam também atingir as metas daquilo que é o Pacto Green que se pretende obter e atingir a nível europeu. Depois, temos, em termos de CAPEX, os grandes investimentos que serão necessários fazer de início, obviamente, que se devem centrar em 3 grandes áreas, no meu entendimento, desde logo nas infraestruturas, como foi dito há pouco também na parte da necessidade dos investimentos tecnológicos, em digital skills, como também já foi referido, é aqui que tem que ver uma grande parte do investimento inicial, mas também na promoção do conceito dos tais hubs digitais, nomeadamente uma lógica de maximização e de competitividade e sempre que possível promovendo a agregação de valor multissetorial. Ou seja, é uma conjugação, é uma equação, se quiserem, de vários elementos, mas que apontam sempre nesta perspectiva ou nesta linha de atuação, de coordenação e de multissetorialidade. Depois, em termos de operacionalização dos custos, ou em termos de OPEX, aquilo que é necessário continuar a fazer ao longo deste processo, porque este processo de digitalização não é um processo que se começa num dia e termina noutro e nunca mais temos que olhar para ele, é necessário, obviamente, haver uma constante atuação ao nível da modernização, seja tecnológica, seja na questão da formação contínua das pessoas e, por último, sempre bastante importante, obviamente, é haver uma constante aposta nas questões de investigação e desenvolvimento. Para terminar, não gostaria de deixar passar em claro uma última nota que se prende precisamente com uma iniciativa que a ICEP está a levar a cabo e que é um bom exemplo de materialização de tudo isto que eu acabei agora de dizer, que é o projeto Cinestec. O Cinestec não só materializa esta visão da necessidade de coordenação, de multissetorialismo e de conjugação de esforços
no sentido de promover uma criação de um conceito agregador, mas também bastante alargado naquilo que deve ser uma visão de futuro para o país. Agrega valor multissetorial, claramente, são várias as indústrias que estão colocadas em redor da Vila de Sines e sobretudo, dentro da zona industrial de Sines também. Promove competitividade, porque está claro que o facto de, por exemplo, estarmos a falar da amarração de um cabo submarino, todo o ecossistema que vai gerar à sua volta e que vai agregar à sua volta, vai também trazer competitividade à região em comparação com outras regiões da Europa, e aqui é importante sublinhar isto: a concorrência é sobretudo feita com Espanha, com França e com a Irlanda, e portanto nós temos aqui uma posição bastante favorável para ganhar mais competitividade, desde que haja esse investimento e essa estratégia bem definida ao nível dos investimentos que são precisos fazer para tornar este projeto real. E por fim, aquela nota que eu também dei há pouco sobre a descentralização. O projeto em si cria valor descentralizado e cria valor numa região que é provavelmente as regiões que menos investimento recebeu, não a região de Sines, mas da zona do Alentejo, que menos investimentos recebeu nos últimos anos, e portanto este é um bom exemplo de como se pode, através de um simples projeto, agregar valor e atrair investimento. Ficava por aqui, estarei obviamente disponível para qualquer questão que possa vir a ser colocada. Muito obrigado. Obrigada, Filipe Batista. Tem agora a palavra Ricardo Pinto, da Nokia. Olá, bom dia a todos. Um agradecimento à ICEP pelo convite e a oportunidade que é dada à Nokia de partilhar aqui um bocadinho a nossa visão sobre o tema da digitalização e deste caminho para a chamada indústria 4.0. Gostava de começar por uma pergunta. O que é que vem à nossa mente ou à vossa mente quando ouvem falar em Nokia? É normal para muitos que a primeira coisa que nos venha à cabeça, de facto, são os telemóveis da Nokia. A verdade é que há 3 gerações atrás, quando estávamos em pleno, enfim, advento do GSM, a Nokia foi um fabricante de telemóveis muito, muito importante, e é normal que ainda hoje haja muito esta associação, enfim, entre a fabricação de telemóveis e a marca Nokia. No entanto, a Nokia tem uma história muito, muito longa, mais de 150 anos, e a verdade é que temos hoje um portfólio bastante alargado, seja de redes de acesso móvel, que naturalmente vai estar muito presente nesta apresentação, mas também redes de acesso fixa, portfólio ao nível de IPM-PLS, óptico e também de software. E, portanto, o mote hoje da Nokia é esta ideia de criar a tecnologia para ligar o mundo e, portanto, de alguma forma, contribuirmos para esta transformação da forma como as pessoas, as empresas, as sociedades vivem e operam. Estamos bastante focados nesta parceria no segmento empresarial e industrial, no contexto desta evolução para a chamada Indústria 4.0, e de facto temos aqui algum orgulho naquilo que é o nosso papel em termos de fornecimento a nível global de soluções de redes mission critical para mais de 1.300 clientes a nível global. E temos feito exatamente investimentos estratégicos muito importantes, nomeadamente nas redes privadas, que já vamos falar um pouco mais à frente, tudo o que tem a ver com software de virtualização e de automação de cloud, e naturalmente também uma componente muito forte a nível de aplicações e analytics, e naturalmente na área do IoT, que acaba por ser um elemento bastante presente na indústria 4.0. Quando falamos em indústria 4.0, enfim, o que temos em mente é esta promessa, se quisermos, ou este caminho de termos as empresas e as indústrias com ganhos de eficiência, de agilidade, incrementos também ao nível da segurança, segurança a nível dos trabalhadores nos vários setores industriais, e também de sustentabilidade. Gostava de dizer que, se calhar ao contrário das anteriores revoluções industriais, esta quarta revolução industrial que está presente hoje
na nossa vida, é muito possivelmente a primeira revolução industrial verde, no sentido em que aquilo que se perspectiva é a utilização de tecnologia mais sustentável, amiga do ambiente. E o 5G, nomeadamente, é um exemplo paradigmático disso. O 5G é nativamente uma tecnologia mais verde que as gerações anteriores e cujo consumo energético para transportar um bit é consideravelmente inferior àquilo que era o consumo energético das tecnologias anteriores. Quando falamos em indústria 4.0 e com todas estas promessas de incremento, de eficiência, de agilidade, de produtividade, a verdade é que todas estas indústrias, que nós chamamos de asset intensive, têm necessidades operacionais bastante críticas, bastante finas e para as quais nós acreditamos que é necessária uma conectividade industrial grade. E é esta conectividade industrial grade que posiciona exatamente as tecnologias celulares, 4G, mas naturalmente também 5G, que começa a surgir gradualmente a nível mundial. Na verdade, o que nós vemos é que, à data de hoje, temos naturalmente já tecnologias, nomeadamente Wi-Fi e redes fixas, que de facto endereçam requisitos importantes, nomeadamente da segurança, da fiabilidade, da disponibilidade. Mas se olharmos um bocadinho para aquilo que são os requisitos de conectividade que de alguma forma podemos associar a este caminho da digitalização da indústria 4.0, o que nós vemos é que existem outros requisitos, nomeadamente da necessidade de termos uma cobertura universal, ubíqua, necessidades de mobilidade, de flexibilidade e que permita substituir sistemas legacy. Estou a pensar, por exemplo, em PMR para serviços de comunicações de voz push-to-talk e, naturalmente, o suporte cada vez mais massivo de sensores de IoT, que acaba por ser um elemento fundamental nesta transformação digital da indústria 4.0. Portanto, todos estes requisitos culminam, no fundo, ou têm resposta naquilo que é uma rede wireless, multi-aplicações, multi-serviços, e é neste contexto que, naturalmente, o 5G aparece de uma forma muito evidente. Naturalmente que em sites empresariais, industriais, continuaremos a ver determinados serviços, eu diria se calhar mais com requisitos IT, a serem servidos por tecnologias existentes, nomeadamente serviços dos operadores naquilo que é as suas ofertas públicas de pacotes de comunicações e, se quisermos, aplicações, Office Applications, que naturalmente continuarão a ser servidas por tecnologias tradicionais de LAN e Wi-Fi. Mas, de facto, é quando olhamos para estas aplicações business e mission critical, que têm requisitos OT, de Operation Technologies, que nós vemos, de facto, uma aplicabilidade bastante importante naquilo que são tecnologias de conectividade críticas, nomeadamente as tecnologias celulares 4G e 5G. O que vemos é que as redes LTE ou 5G, no fundo, herdam o melhor dos dois mundos, ou seja, herdam o melhor que existe, por exemplo, nas redes Wi-Fi, no que diz respeito a uma cobertura wireless e a flexibilidade que isso proporciona. Herda também, mas de uma forma melhorada, o número de ligações ativas por access point ou por small cell, mas herda também aquilo que é o ADN das tecnologias de acesso fixas, nomeadamente o baixo nível de interferências, a qualidade de serviço fiável, a segurança, a capacidade e, como eu disse, a mobilidade. E, portanto, unimos nestas tecnologias wireless o melhor dos dois mundos de Wi-Fi e das redes fixas, nomeadamente, por exemplo, de uma experiência à la fibra óptica, que o Filipe há pouco mencionou. E, portanto, não é surpreendente que quando vemos, por exemplo, um inquérito recente que foi feito a mais de 600 entidades na área do fabrico, quando questionados sobre os seus planos de utilizarem exatamente estas redes LTE e 5G para aquilo que são os desafios e as necessidades de conectividade futuras business e mission critical,
cerca de 52% de facto privilegiaram e têm planos de utilizar tecnologia 4G ou 5G exatamente para endereçar essas necessidades futuras, em detrimento, por exemplo, de tecnologias como Wi-Fi. E, portanto, o que eu gostaria aqui de ressaltar é que, seja em 4G, seja em 5G, a Nokia tem tido um papel bastante importante naquilo que tem a ver com a implementação destas novas tecnologias em apoio a estes processos de digitalização industrial. E para nós, de alguma forma, não é apenas a questão da introdução do 4G ou do 5G neste contexto, mas no contexto industrial nós consideramos que a associação às redes privadas, às redes dedicadas para estes sites, acabam por ter um papel também muito importante. E por isso a Nokia hoje, à data de hoje, conta mais de 200 clientes que apostaram em redes privadas, private wireless, e portanto temos algum orgulho em dizer que somos de facto líderes de mercado relativamente a este tipo de deployments em apoio a estes projetos de industrialização e de transformação digital em vários setores de atividade. Vemos aqui à direita, enfim, logos de algumas empresas que de forma pública portanto, estão a trabalhar connosco em vários setores de atividade, porque muitos dos casos de uso acabam por ser transversais, independentemente daquilo que é o core business de cada um destes setores de atividade. Permitam-me ainda assim, e tendo em conta o contexto deste webinar e o ambiente portuário, fazer aqui um pequeno zoom em alguns setores de atividade que vemos de forma mais presente neste tipo de zonas industriais, naturalmente a começar pelo segmento dos portos e da atividade portuária em si mesmo. O que nós vemos é que muitas vezes o ambiente operacional que vemos, enfim, no ambiente portuário é realmente bastante fragmentado, ou seja, para diferentes aplicações de voz, de dados, de localização, de machine to machine, de IoT, de sensorização, a verdade é que muitas vezes para cada uma destas aplicações existem tecnologias distintas e essa fragmentação naturalmente culmina e resulta num TCO mais elevado, para não falar que depois também do ponto de vista operacional isso coloca algumas dificuldades no dia a dia. Por outro lado, o que vemos é que alguns dos sistemas existentes acabam por ser pouco fiáveis, até porque algumas tecnologias existentes revelam problemas, nomeadamente interferências em ambiente bastante metalizado, como normalmente é o caso, e, portanto, existem problemas de propagação de sinal que acabam por afetar, enfim, a qualidade do serviço de conectividade em apoio às aplicações. E, portanto, o que nós consideramos é que para endereçar, no fundo, todos estes desafios e estes entraves a uma maior qualidade de serviço, podemos, de facto, apostar naquilo que é uma infraestrutura wireless, convergente, multisserviço, de alto desempenho, de alta fiabilidade, com segurança e que muitas vezes até requerem do ponto de vista, enfim, da cobertura, menos pontos de acesso em comparação, por exemplo, com o Wi-Fi, tendo em conta as restrições que eu acabei de mencionar. O que é uma rede privada? Enfim, nós vemos este movimento crescente de adoção de redes privadas. Existem várias configurações possíveis, mas uma das configurações que vemos em cerca de 70% dos casos, nomeadamente nos portos, é realmente esta configuração em bolha. No sentido em que é instalada, no fundo, uma mini-rede, se quisermos, semelhante àquilo que os operadores utilizam para uma rede comercial. Portanto, colocamos aqui uma mini-rede otimizada, compacta, instalada on-premises e onde quer a cobertura de rádio, quer o core e quer, eventualmente, aplicações, seja por requisitos de baixa latência, seja por questões de sensibilidade dos dados, a verdade é que podemos também instalar on-premises determinadas aplicações que beneficiam exatamente esse deployment local. Portanto, quando olhamos para a atividade portuária e quando olhamos para aquilo que uma tecnologia 4G ou 5G com uma implementação de uma rede privada permite,
olhamos para determinados casos de uso que vemos de uma forma muito evidente em alguns dos engagements que temos tido neste segmento e que passam nomeadamente pelas comunicações de voz push-to-talk aumentadas com push-to-vídeo, com, por exemplo, inspeções de visuais através de drones, tudo o que tem a ver com sensorização de IoT para eventualmente fazer coleta de dados de indicadores de qualidade ambiental no perímetro do porto, mas naturalmente de uma forma gradual o que vemos é utilizar esta rede tecnologicamente mais avançada e mais fiável para gradualmente introduzirmos graus de automação naquilo que tem a ver com as operações na atividade portuária e, nomeadamente, vemos, por exemplo, monitorização enfim, de refrigeradores e vemos naturalmente uma conectividade e uma conexão de todos os dispositivos, se quisermos, que vemos na atividade portuária, sejam, enfim, guindastes, sejam rebocadores, e, portanto, há este movimento de sensorização que está bastante presente neste tipo de projetos de digitalização, usando, de facto, este tipo de rede mais fiável. E, portanto, só de forma muito, enfim, ilustrativa, temos vindo a trabalhar ativamente, não apenas com aquilo que são os players do mercado e, se quisermos, os clientes deste tipo de serviços. Temos trabalhado, por exemplo, com a Autoridade do Porto de Hamburgo, em que fizemos um projeto de colaboração, de experimentação 5G, nomeadamente para testar, por exemplo, as capacidades de network slicing que o 5G introduz. Aliás, só aqui um parênteses, muitas vezes falamos em network slicing no contexto de uma rede pública 5G, mas a verdade é que o network slicing também tem um papel bastante importante naquilo que é a implementação das redes privadas, porque, como devem imaginar, no contexto, por exemplo, de uma atividade portuária, nós temos diferentes serviços, diferentes aplicações com características distintas e que beneficiam de ter, no fundo, uma fatia adequada, enfim, às características do seu serviço. Por exemplo, no Porto de Hamburgo, que foi feito no network slicing, havia um slice para aquilo que tinha a ver com a sinalização, portanto, os semáforos a nível dos portos, mas havia, por exemplo, um slice para tudo o que tinha a ver com IoT, sensorização ambiental, e havia um slice para aplicações de realidade aumentada, porque neste caso também é um porto de passageiros e, portanto, havia aqui um apoio enfim, à chegada dos passageiros com utilização de realidade aumentada, que, como devem imaginar, é um serviço mais exigente do ponto de vista do débito, da largura de banda e que beneficia, nomeadamente, das características aumentadas do 5G. Portanto, temos vindo a trabalhar com vários portos, nomeadamente a nível europeu, na Alemanha, na Bélgica. Temos também um projeto muito interessante no porto de Antuérpia e outros na Finlândia. É também importante aqui ressaltar que trabalhamos não apenas com os operadores de terminais, de contentores e outro tipo de empresas no contexto portuário, mas também trabalhamos muito ativamente com players industriais relevantes no setor, nomeadamente a Kalmar e a Konecranes, exatamente porque estes dispositivos têm naturalmente que evoluir exatamente para tirarem partido destas novas tecnologias. Um outro setor que eu gostaria de destacar, porque o ambiente portuário é um ambiente, enfim, de uma zona industrial, como o Filipe Costa estava a dizer, é um ambiente complexo, com muitas empresas, nomeadamente a logística, e acreditamos que a logística é também um setor que irá naturalmente beneficiar grandemente deste tipo de tecnologia 5G. Os desafios são conhecidos, todas as empresas na área da manufatura e da logística pretendem naturalmente ter, enfim, incrementos de produtividade, de eficiência, de flexibilidade de produção, de agilidade e também de incremento da segurança dos seus trabalhadores. E, portanto, estas necessidades, estes desafios acabam por introduzir novos requisitos, nomeadamente a nível de graus de automação incrementais e, enfim, e que é feita naturalmente através da tal conectividade mais fiável.
nós temos uma visão, se quisermos, do supply chain 4.0, enfim, o supply chain do futuro, e vemos aqui duas grandes áreas. Por um lado, a digitalização e a automação no contexto dos armazéns e dos campos. Vemos que na cadeia de fornecimento, naturalmente, existem vários pontos onde vão existir armazéns que podem beneficiar exatamente desta cobertura privada de alto desempenho e que podem alavancar, enfim, os chamados AGVs, os Autonomous Guided Vehicles, permitir uma conectividade de alto desempenho para aquilo que são as operações tripuladas ou semi-automatizadas, em suporte a câmaras, por exemplo, HD para fazer, enfim, inspeção visual ao perímetro da atividade. E temos depois um segundo bloco que nós chamamos de Global Asset Management, portanto, gestão de ativos, e que tem a ver com, no fundo, esta visão fina, nomeadamente, por exemplo, da localização precisa dos bens que têm de ser transportados, portanto, numa primeira fase ainda em armazém, mas que depois naturalmente têm que ser transportados ao longo da cadeia de fornecimento até chegar, no fundo, ao consumidor final, se quisermos. E, portanto, esta imagem de alguma forma ilustra, enfim, a fábrica ou o armazém de futuro. Ou seja, nós vemos que um armazém, um entreposto, nos vários estágios da cadeia de fornecimento, irá beneficiar largamente deste tipo de conectividade privada mais fiável, nomeadamente em suporte a veículos automatizados, às operações em armazém, ao posicionamento preciso, à localização precisa dos ativos em ambiente de armazém, às comunicações de voz dos trabalhadores. Enfim, há aqui eu diria, uma panóplia de use cases que vão naturalmente contribuir para uma incremental automação das operações a nível de logística e para as quais, naturalmente, este tipo de rede tem uma resposta muito melhor do que aquelas que temos visto em tecnologias anteriores. E, portanto, a nossa experiência vai desde a própria utilização da nossa tecnologia nas nossas próprias fábricas, nomeadamente uma das fábricas que temos na Finlândia, em Oulu, até muitos projetos de demonstrações de investigação e desenvolvimento, nomeadamente, por exemplo, na Alemanha, no setor automóvel, mas com outras entidades, por exemplo, fornecedores de plataformas de serviço IoT, como é o caso aqui da Minsk, até, naturalmente, projetos comerciais com clientes. Recentemente, estamos a providenciar redes privadas para fábricas da Bosch, da Toyota, da Rohde & Schwarz, que é, enfim, uma empresa na área de automóveis bastante conhecida porque são um fabricante de equipamentos de teste, e outras entidades, por exemplo, estão dispares como a Lufthansa Technik ou a Alibaba, que acaba por ser, enfim, aqui uma empresa bastante conhecida na China no que ao e-commerce diz respeito e que naturalmente tem uma operação logística de grande escala e que está a usar tecnologia de redes privadas exatamente no sentido de automatizar as suas operações. E, para fechar, temos também, como eu disse há pouco, uma parceria muito forte com os parceiros industriais. A título de exemplo, a Omron, muito conhecida do ponto de vista dos robôs e dos AGVs, mas, por exemplo, temos vindo a trabalhar também com uma empresa Dematic, que é uma empresa de Automated Storage and Retrieval System, ou seja, em ambiente de armazém, portanto tem a ver com a automação daquilo que tem a ver com sistemas de armazenamento e de recolha de bens a nível de logística em ambiente de armazém. Por fim, gostava também aqui de dar um pequeno olhar àquilo que é o segmento do Oil and Gas. Naturalmente, como o Filipe mencionou na sua intervenção inicial, o ambiente da zona industrial de Sines é complexo, tem várias empresas e, naturalmente, temos presente
empresas na área do oil and gas, enfim, refinarias, petroquímicas, e este também é um setor que nós acreditamos que irá ser beneficiado deste tipo de tecnologia. As necessidades para a digitalização deste setor são relativamente conhecidas. Estamos a falar naturalmente de melhorias naquilo que tem a ver com a segurança e a sustentabilidade, com o objetivo, se quisermos, de zero fatalidades. É sempre um objetivo que acho que todas as empresas se devem mover, e naturalmente ganhos de produtividade e ganhos naturalmente de eficiência. E, portanto, isto são necessidades presentes neste tipo de setores e são necessidades que irão naturalmente beneficiar daquilo que é a digitalização do setor. Na verdade, ao longo da cadeia de valor, upstream, midstream e depois mais a nível de centro de controle e de IT, o que nós vemos é que, a título, enfim, ilustrativo, em cada uma das etapas desta cadeia de valor, nomeadamente, por exemplo, em ambiente offshore, vemos naturalmente o benefício das comunicações críticas para a produção, as operações em ambiente offshore e, portanto, a comunicação entre as plataformas e outro tipo de equipamento que é usado nas operações, naturalmente irão beneficiar desta tecnologia mais fiável de acesso. E outros exemplos, enfim, ilustrativos têm a ver com esta ideia de ter cada vez mais uma mobilidade fiável no contexto industrial e, inclusivamente, uma monitorização através de equipamentos de proteção individual conectados, o chamado Connected Worker, que naturalmente é algo que incrementalmente vai cada vez mais existir, garantindo, enfim, a segurança dos trabalhadores neste ambiente. Este conjunto de use cases não é, enfim, completamente exaustivo, são apenas alguns exemplos, mas naturalmente vemos que sensorização IoT, comunicações operacionais de voz e de vídeo e de dados, operações remotas, utilização de realidade aumentada em suporte a operações no terreno. A parte, como eu indiquei, de Connected Worker com os wearables, com a conectividade. E, naturalmente, soluções de inspeção em ambiente, nomeadamente offshore. Todos estes use cases vão, de facto, beneficiar daquilo que é uma rede privada, dedicada, com garantia de qualidade de serviço, nomeadamente com a tecnologia 5G. E só a título de exemplo, a Nokia, no segmento energético, no seu global, que inclui não apenas o oil and gas, mas inclui empresas energéticas, de utilities e também o setor mineiro, contamos com mais de 200 clientes a nível mundial. No contexto específico do oil and gas, trabalhamos naturalmente com os players de mercado, nomeadamente a ExxonMobil, a BHP, a Total, a Chevron e outros fornecedores especializados. A título de exemplo, este Infrastructure Networks, possivelmente é menos conhecido, é um fornecedor de telecomunicações nos Estados Unidos, mas que opera essencialmente para o segmento de oil and gas e com quem temos vindo a trabalhar exatamente para fornecer a tecnologia de redes privadas 5G, exatamente para suportar os seus clientes de oil and gas. E, portanto, em conclusão, o que nós vemos aqui é esta ideia e este movimento que nós chamamos de From Now to Next, em que trazemos de facto aquilo que são as soluções de 4G e de 5G mais avançadas para endereçar aquilo que são os requisitos de conectividade crítica, que vai ser fundamental para este processo de transformação digital das empresas e das indústrias, nomeadamente, enfim, no contexto que normalmente chamamos de indústria 4.0. Gostaria, se o tempo o permitir, Susana, não sei se consigo passar aqui um vídeo só para fechar a minha apresentação. Podes, com certeza. Ok. Se a tecnologia assim o permitir, eu vou tentar passar aqui um pequeno vídeo
E pronto, Susana, com isto termino a minha apresentação. Espero que tenha sido dentro do tempo e muito obrigado uma vez mais pela oportunidade. Obrigada, muito obrigada, Ricardo. E obrigada também, uma vez mais, ao Filipe Costa e ao Filipe Batista. Terminam assim as apresentações que tínhamos planeadas e, portanto, vamos dar início ao período de perguntas e respostas. Eu relembro que podem ativar o vosso microfone, fazer o unmute na parte de baixo do vosso ecrã, ou podem também colocar a questão por escrito no chat, indicando, por favor, a quem é que se destina a pergunta. E, portanto, com isso, a oportunidade agora é vossa, podem colocar as vossas questões. Se calhar. Bom, enquanto aguardamos. Bom dia. Bom dia. Eu posso colocar a minha questão? Pode, com certeza. Sou jornalista de Logística e Transportes hoje. A minha pergunta não está direcionada a uma pessoa específica, mas gostaria de ter eventualmente a versão, ou pelo menos uma opinião, dos três oradores. Nós estamos aqui a falar de uma tecnologia que na verdade só funciona se todos os intervenientes estiverem no mesmo estágio de desenvolvimento e implementação. Quando falamos de logística e principalmente de logística internacional, não serve nada. Nada é capaz de ser um bocado exagerado, mas pelo menos serve muito se nós tivermos o 5G e todas as aplicações e tudo a funcionar convenientemente, mas se, por exemplo, o nosso vizinho do lado não tiver, ou se o mercado original, que normalmente costuma ser a China, também não tiver. Portanto, a minha pergunta é, como é que vocês estão a ver esta situação? Em que estágio é que está o mundo? Porque isto só funciona se o mundo, ou a grande maioria do mundo, estiver a trabalhar para isto. Obrigada, Alexandra. Eu deixo aqui aos nossos oradores, a quem queira e possa comentar, responder à questão da Alexandra. Começar, se quiserem. Obrigada. É uma boa pergunta e obrigado, Alexandre, pela pergunta. É evidente que um dos temas mais importantes em torno do 5G, em torno do desenvolvimento tecnológico, é a interoperabilidade entre os vários atores. No caso concreto europeu, isso está a ser feito de forma concertada, naturalmente. Desde logo porque existe já um 5G Action Plan que vai ser agora revisto e curiosamente durante a nossa presidência, porque por um lado se a pandemia expôs algumas debilidades ao nível das redes e ao nível da conectividade, isso implica também que haja uma coordenação de esforços para que isso se torne efetivo, para que haja esse alinhamento entre as diferentes realidades. Por outro lado, um aspecto também que toca na parte logística, a Europa tem feito um esforço muito grande no desenvolvimento dos corredores 5G, que já ouviram certamente falar, e que vai permitir que haja essa continuidade de ligação e do mesmo estádio de evolução, se quiserem, entre as fronteiras e entre os Estados-membros. Obviamente que no que toca aos restantes parceiros internacionais, eu acho que aí até devemos estar mais preocupados com aquilo que se passa na Europa do que se passa no resto do mundo, embora entenda a pergunta, uma vez que neste momento a realidade é que o 5G só por si gera uma grande concorrência, um grande conflito, se quiserem, entre os vários blocos mundiais. E a Europa tem que escolher, obviamente, o seu caminho. Isto tem que estar, na minha opinião, mais preocupada com aquilo que tem que fazer dentro de portas, mas, obviamente, tendo em atenção aquilo que se passa. No caso da China, claramente, a China lidera neste momento, não tem qualquer tipo de peixe em dizê-lo, lidera claramente esta evolução tecnológica e aquilo que há uns anos não era verdade, que o equipamento chinês não tinha qualidade, neste momento já não é verdade. Obviamente que nós na Europa temos respostas para isso, logo a começar pela Nokia, obviamente, que é um player incontornável e que, obviamente, sendo europeu, devemos também concentrar algumas atenções naquilo que faz e dar-lhe apoio institucional dentro do quadro europeu. Mas eu diria que esse problema julgo que não se vai colocar
uma vez que quer dentro da Europa existe esse alinhamento entre os Estados-membros para que possa haver essa ligação e essa comunicação entre aquilo que é feito em Portugal com o que é feito na Alemanha, na Holanda, na Irlanda, etc. E no que toca à questão dessa ligação com os outros locais do mundo, com os outros continentes, aí entra muito em concreto a importância da conectividade internacional, e que já falámos hoje também, que é importantíssima para garantir que nós temos, desde logo, acesso a esses mercados, sendo depois as questões de comunicação, as questões de interoperabilidade entre os serviços digitais, uma questão que é tratada posteriormente, mas que eu não creio que haja qualquer problema, uma vez que o 5G veio para ficar, e obviamente em fases diferentes nos diferentes locais do planeta, mas que, sem qualquer tipo de dúvida, diria que essa ligação e essa integração com os diferentes pontos do globo será assegurada, até porque o 5G não é uma tecnologia de comunicação, o 5G é uma ferramenta, no meu entender. Nós, seres humanos, não necessitamos do 5G rigorosamente para nada. Aquilo que nós fazemos com o 5G, com o 4G, perdão, conseguiremos fazer com o 5G. Nós não temos velocidade de processamento suficiente para tirar partido do 5G. E, portanto, nesse aspecto eu acho que não haverá esse problema. Eu viria a coisa mais ao contrário, ou seja, quem não estiver a acompanhar a evolução do 5G ficará para trás. Portanto, o ONU será sempre na falta de acompanhamento, mas e não tão na necessidade de estar à frente. Vai ser uma corrida, obviamente, está a ser uma corrida, como é evidente, com 3 blocos à cabeça, o asiático liderado pelos chineses, e depois, obviamente, os Estados Unidos e a Europa. Mas, portanto, eu penso que nesse ponto, e para terminar, existem várias medidas em ação, em implementação, como referiu, por exemplo, o 5G Action Plan, que vai garantir que haja essa comunicação e essa interoperabilidade, pelo menos aqui na Europa, isso estará assegurado. Obrigada, Filipe. Obrigada. Ricardo, Filipe Costa, perguntava se tem algo que gostassem de acrescentar. Sim, se calhar só complementar aqui com uma visão também um pouco tecnológica, o Filipe Batista mencionou isso, de facto a União Europeia tem vindo a financiar e a promover um conjunto de projetos exatamente para promover o avanço tecnológico, ou seja, vai ser importantíssimo que todos os países da Europa venham a ter 5G de uma forma célere, exatamente porque se calhar nenhuma outra tecnologia anterior esteve tão preparada para suportar este tipo de casos de uso, eu diria, transversais e nos segmentos de atividade empresariais. A logística, de facto, é um deles. Há pouco tempo, apenas para falar nos corredores 5G que o Filipe mencionou, noutro contexto, a Nokia teve a oportunidade, em conjunto com a nós e com a A2B, parceiros portugueses, neste projeto do corredor Portugal-Espanha 5G, e onde existem outras entidades e outros participantes a nível europeu. E o objetivo deste 5G Mobix é exatamente fazer evoluir as redes e os serviços no contexto europeu, exatamente para, do ponto de vista tecnológico, limarmos, se quisermos, afinarmos, por exemplo, questões um bocadinho tecnológicas que têm a ver com a capacidade de garantir a continuidade de serviço, quando, por exemplo, um veículo, seja de passageiros, seja de transporte de mercadorias, no contexto da logística, passa, por exemplo, de um país para o outro, passa a fronteira e, portanto, há que garantir a continuidade desse serviço de conectividade, nomeadamente em apoio a serviços de logística transfronteiriços, e isso é algo que tem vindo a ser promovido e testado de uma forma bastante intensa, exatamente para que a tecnologia não seja um entrave e que, de facto, esses serviços de logística a nível global sejam possíveis através desta tecnologia. Obrigada, Ricardo. Alexandra, não sei se ficou respondida a sua questão, se tem mais alguma. Penso que temos outras questões. Se não tivermos, entretanto...
Bom dia. Bom dia. Vou pôr vídeo, não sei se é possível pôr. Yeah. Bom dia, Luís Filipe. Para já agradecer aqui a todos os intervenientes excelentes intervenções e esclarecimentos nesta área e a evolução que está a ser dada no 5G e na indústria 4.0 e, nomeadamente, do ponto de vista europeu também, onde temos o Filipe Batista, que tem uma visão mais genérica e da importância, seguramente, da importância que a Europa tem que ter nesta situação em que estamos entre dois mundos, o chinês e o americano. Agradecer também ao ex-colega Ricardo, já não nos vemos há algum tempo, vemos agora virtualmente, e eu segui durante muitos anos nessas áreas das comunicações e tecnologias e mantenho ligado a esta área. Há uma questão que não foi aqui abordada e gostava de ouvir a sua opinião, visto que eu estou envolvido nela e sendo sensível a isso, que é a questão da inteligência artificial. Nomeadamente, o 5G é uma daquelas tecnologias que vai requerer a inteligência artificial e para adquirirmos velocidade, a inteligência artificial vai permitir antecipar determinados eventos. E esta questão do oil and gas, nomeadamente a nível da segurança e predição e previsão, é extremamente importante que haja a recolha de dados e que haja uma combinação, que há muitos dados, portanto, a nível de IoT, todos nós vimos aqui uns PowerPoints da Nokia onde aparecem muitos pontos de recolha de informação e a gestão de tudo isto é o que se chama o Big Data, vai ter que ser consolidado numa camada superior de recolha, de previsão, de gestão mais eficiente. E hoje em dia, com esta tecnologia, com a capacidade que a inteligência artificial e com o machine learning, deep learning, etc., é possível consolidar todos estes dados e termos uma gestão mais eficiente. Terão que existir, obviamente, naturalmente, modelos para isto, estarão com certeza alguns a aparecer, e, portanto, gostaria de saber dos intervenientes qual é a vossa opinião. A minha especialidade não é a da logística, nem é da indústria 4.0, estou ligado a outras áreas da inteligência artificial, mas gostava de ouvir a vossa opinião nesta parte, visto que a inteligência artificial vai ser esta recolha de dados e a gestão mais eficiente, onde é que nós estamos hoje em dia e onde é que vai ligar isto tudo e como é que nós podemos ter uma visão holística de todo da indústria 4.0 e da gestão global. Há muitos modelos, não há, estão a ser integrados, a Nokia está a dialogar, está a trabalhar nesta área, está a integrar modelos. Qual é a vossa opinião? Obrigado e desejo-vos o resto de uma boa continuação da sessão. Obrigada, Luís. Posso começar outra vez? Em primeiro lugar, obrigado, Luís. É uma excelente pergunta e eu, sobre a parte técnica, obviamente, até porque tenho esse defeito, não sou engenheiro de formação e, portanto, se penso muito nisso, até me dá alguma dor de cabeça. Mas posso dar uma visão mais abrangente daquilo que está a ser feito e a lógica que está a ser levada a cabo no quadro europeu. O princípio da história começa precisamente na parte da conectividade e da tecnologia 5G, portanto, todo esse trabalho já foi iniciado há algum tempo e está a tomar o seu curso normal. Não fosse a pandemia, muito provavelmente este ano teríamos um pouco por toda a Europa, de forma muito mais massiva, várias operações de 5G já mesmo em termos comerciais. Contudo, a pandemia atrasou alguns processos, como é sabido. No entanto, a lógica estava e está encadeada. E eu disse há pouco também na minha intervenção que nós, Portugal, temos a sorte de sermos a primeira presidência num novo ciclo financeiro, mas também num novo ciclo legislativo. E, portanto, o que está a ser feito a nível europeu foi, como eu disse, desde logo, um deployment da estratégia de conectividade e de 5G, que está a ser seguida de forma coordenada por todos os Estados-membros, e daí também se ter falado há pouco da questão dos corredores 5G, do Action Plan também a nível de política de espectro também está bastante coordenada, de outra forma não poderia ser a nível europeu, e agora temos outra camada que vai encorpar e que vai dar sentido a isso que o Luís acabou de dizer. Nomeadamente, desde logo, tudo o que tem a ver com a economia de dados. Aliás, hoje está a decorrer no Conselho uma discussão no grupo de trabalho
que apresentou precisamente o Data Governance Act, que vai regular toda a forma como os dados serão tratados e serão cursados dentro da Europa e para fora da Europa. É uma discussão que está agora na ordem do dia e, posteriormente, será também, durante a nossa presidência, apresentado um ato sobre inteligência artificial e a forma como ela deve ser regulada e deve ser enquadrada neste ecossistema que o Luís tão bem referiu, que não se aplica apenas à parte logística, aplica-se a tudo o resto. Hoje em dia a inteligência artificial já é uma realidade, obviamente que vai ser potenciada exponencialmente com a tecnologia 5G, é isso que se espera, quando ligada também depois às questões de IoT, de machine to machine, de machine learning, e portanto eu diria que a forma como foi pensada é uma forma correta, uma forma gradual, em que desde logo se estabelece a base que permite tudo isto, que é a conectividade, que são as redes de comunicações eletrónicas e, portanto, que vão potenciar depois tudo o resto que tem que ser feito. Por um lado, o tratamento dos dados, o armazenamento, quem é que os trata, quem é que os pode partilhar, quem são os intermediários, quem é que tem acesso a eles, de que forma é que são partilhados e potenciar toda essa partilha, porque o ponto de partida para o sucesso da economia de dados é precisamente a forma como eles são partilhados e como é que são acedidos, para depois então complementarmos com o último layer, que é da inteligência artificial, que o próprio tema já é sensível por si próprio, mas que tem que ser visto de forma bastante meticulosa, uma vez que estamos a mexer com algumas questões mais sensíveis do ponto de vista humano e a forma como vamos aplicar essa inteligência artificial, que hoje é uma realidade, mas que tem que ser regulada de outra forma, sobretudo tendo em conta a revolução que nós vamos ter com a implementação das redes 5G e de todos os protocolos de comunicação que vamos ter agregados ao 5G. Portanto, concluindo, houve uma primeira parte que tem a ver com as comunicações propriamente ditas e a forma como será feito o deployment do 5G em toda a Europa. Uma segunda parte já em movimento, que todos os processos relacionados com a economia de dados, e uma terceira parte da inteligência artificial e a forma como vamos poder utilizá-la e introduzi-la nos processos quer produtivos, quer também em outros processos, que sejam os sociais ou outros, que permitam tirar vantagens acrescidas dessas ferramentas e dos algoritmos que vão criar essa tal inteligência artificial. Bem, eu se calhar gostava de dizer também aqui umas coisas sobre o assunto. Luís, já agora, obrigado pela pergunta, é um prazer rever-te. O que eu gostava de dizer era o seguinte, é naturalmente que o 5G é um enabler, em primeira mão, vai ser um catalisador, mas naturalmente o 5G, enquanto tecnologia de acesso e de conectividade, não dá uma resposta total depois ao que tem a ver com o tratamento analítico dos dados. Portanto, como em tudo, isto vai ser um ecossistema. Os fornecedores tecnológicos darão, enfim, as soluções de conectividade, mas naturalmente a parte para lá aplicacional e tratamento analítico será com certeza respondida por outros players no mercado. No entanto, o que eu gostava de dizer em relação ao 5G é o seguinte, tendo em conta as capacidades de Massive Machine Type Communication que vamos ver, enfim, gradualmente e com o facto de termos uma sensorização cada vez mais presente e uma quantidade de dados mais presente, naturalmente isto vai ter que ser tratado. Ainda assim, o modelo se quisermos, de armazenamento desses dados está a mudar. Ou seja, enquanto que até há bem pouco tempo muito desse armazenamento e tratamento era feito de forma centralizada, o que o 5G está a trazer, até em função da necessidade de aplicações de processamento analítico de maior rapidez e de menor latência, estamos a introduzir uma capilaridade maior no que ao tratamento dos dados diz respeito. E, portanto, há aqui uma tecnologia, se quisermos, complementar ou adjacente ao 5G, muitas vezes chamamos de Edge Computing, e que vai ter aqui uma relevância fundamental. Ou seja, vamos passar de um modelo em que todos os dados são enviados para um determinado data center mais ou menos centralizado, sobre os quais irão correr esses algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, etc., e, portanto, de extração de dados relevantes do ponto de vista do negócio, e vamos passar para um modelo de armazenamento e até de processamento cada vez mais distribuído, com capacidade de edge computing, que no limite
no contexto das redes privadas, é feito on-premises, é feito exatamente nas instalações do cliente. Um exemplo, por exemplo, paradigmático tem a ver com, por exemplo, o Video Analytics. Pode-se pensar que o Video Analytics em suporte, por exemplo, a detecção de intrusão ou a fazer situational awareness no contexto de um perímetro, por exemplo, num ambiente portuário, não faz grande sentido que esse armazenamento desses video feeds e o próprio processamento analítico dessas imagens seja feita fora do perímetro desse site. E, portanto, a minha resposta é: temos aqui uma pequena mudança naquilo que é o paradigma do tratamento, armazenamento e tratamento de dados, numa perspectiva que passa de uma vertente mais centralizada para uma vertente cada vez mais distribuída e para as quais as soluções de cloud, sejam privadas, sejam públicas, portanto, o chamado hybrid cloud, vão ser naturalmente alavancas e soluções adjacentes, mas complementares à conectividade 5G, exatamente para a extração de informação relevante desses dados que vão ser cada vez mais massivos. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Tá. Obrigada, Luís. Mais questões dos nossos participantes? Olá, bom dia. Não sei se é possível. Bom dia, Milton, claro que sim. Milton Cabral, Axiens. Antes de mais, obrigado por esta vossa iniciativa e parabéns aos palestrantes pelos importantes insights que nos trouxeram. Eu vou tentar colocar a minha questão, mas eu acho que ela é um bocadinho confusa e ela é tão válida para o Filipe como para o Ricardo. Eu gostava de perceber o seguinte. Digamos, nós estamos a falar, e alguém dizia há pouco, acho que foi Alexandre Costa, que referiu que, de facto, quando falamos numa cadeia logística, falamos precisamente na integração entre vários players, não é? E aquilo só funciona se, de facto, estivermos todos a jogar, eu vou usar aqui uma expressão um bocadinho mais popular, mas estivermos todos a jogar no mesmo campeonato e com as mesmas ferramentas, não é? A minha grande dúvida é que, e olhando aqui para o tecido empresarial português, que é composto essencialmente por PMEs, e sabemos nós que grande parte das exportações que Portugal tem são de meia dúzia, 10 empresas portuguesas, que são grandes empresas exportadoras, e as nossas PMEs, ao contrário do que acontece, ou pelo menos não acontece na mesma escala que acontece noutros países da União Europeia, as nossas PMEs não são as nossas grandes exportadoras, e, portanto, isso, por um lado, parece-me que é também uma oportunidade em si mesmo, portanto, temos ali potencial em bruto para explorar, de facto, neste nosso tecido empresarial. E a minha questão é se até que ponto é que, com a introdução de novas tecnologias, nós vamos conseguir, como é o caso do 5G, mas não só, nós vamos conseguir com que este tecido empresarial passe a ter acesso a essa tecnologia e isso funcione como um enabler para que elas possam ser mais competitivas e consequentemente, exportar mais, ou se, pelo contrário, estas tecnologias poderão aumentar o fosso entre as PMEs e as nossas grandes empresas, que eventualmente, não sei se terão a mesma capacidade para poderem continuar a crescer no seu volume de exportações e, portanto, teremos, por um lado, grandes investimentos a serem feitos, mas sobre os quais depois a nossa economia não consegue tirar partido. Não sei se consegui ser claro, eu gostava de ouvir a vossa opinião, sabendo também de antemão que os fundos europeus que Portugal irá receber nos próximos 10 anos visam privilegiar a transição digital de vários setores, mas sobretudo também das PMEs. E, portanto, neste enquadramento eu gostava de perceber a vossa opinião. Obrigado. Obrigada, Milton. Obrigada pela pergunta. Filipe Batista quer começar? Sim, é uma excelente pergunta e eu há pouco, quando fiz a minha intervenção inicial, talvez não tivesse sido claro, mas obviamente que a digitalização, para além de ser um desafio, é uma oportunidade. E aquilo que o Rui, não, que o Milton, peço desculpa, que o Milton disse, é um facto. O nosso tecido empresarial concentra, meia dúzia de empresas concentram o grosso das nossas exportações.
Nós estamos perante um game changer, que é a digitalização, e, portanto, aquilo que hoje as pequenas e médias empresas são arredadas deste jogo, se quisermos utilizar essa expressão, por falta de competitividade, por falta de capacidade de se mostrar, ou pura e simplesmente por não terem o mindset para abordar outros mercados. Eu penso que o processo de digitalização, e aí volto a frisar a importância da conectividade internacional, pode beneficiar essas empresas. Desde logo, e por isso é que também referi que há uma necessidade de investir e de criar as condições tecnológicas e humanas para que isso possa acontecer. Por isso referi a importância dos digital skills e também da empregabilidade, porque tem que haver também uma mudança de mindset. E é verdade que neste processo terá que haver um esforço, nomeadamente do Governo, para que isso possa ser possível. Esse esforço pode ser alavancado pelos instrumentos financeiros que vamos ter ao nosso dispor para o fazer, e não me refiro apenas à bazuca. A bazuca é apenas uma parte bastante substancial, porque poderá ser utilizado, é esse o acordo que está em cima da mesa, que ainda não está fechado, sublinho, mas que nós podemos utilizar até 20% desse fundo para investir na parte das redes digitais. E, portanto, tem que haver aqui um esforço agregado e coordenado para que possa haver essa mudança de mindset. E nesse aspecto, obviamente que o processo de digitalização tem um papel preponderante, mas também tem que haver vontade da parte dos decisores e da parte dos gerentes e dos responsáveis dessas empresas, para que vejam isto como uma oportunidade e não apenas como mais uma fonte de obtenção de financiamentos para fazer algumas operações de cosmética. Me perdoem-me a franqueza, mas neste momento aquilo que está em cima da mesa é a oportunidade de apanharmos um comboio que já partiu há algum tempo, e acho que esta será provavelmente a última estação em que nós poderemos entrar, porque se não o apanharmos agora, vamos ficar para trás. Não tanto nas questões da interoperabilidade entre aquilo que é a nossa realidade e a realidade dos outros países, porque nós, mal ou bem, vamos sempre conseguir fazê-lo, e aí menção seja feita quer às operadoras, quer também a empresas como a Nokia, que estarão, obviamente, na vanguarda disso, para garantir que há esse investimento e que há essa possibilidade de desenvolvimento tecnológico. Mas depois há uma parte muito importante, que é a parte da componente do mindset e das competências digitais que cada uma dessas pessoas, cada uma dessas empresas terá que adquirir. Obviamente que o Governo terá que fazer aqui o seu papel e terá que colocar à disposição do tecido empresarial dessas ferramentas e das formas como poderão aproveitar melhor os fundos que vão estar disponíveis, mas em última análise a responsabilidade será sempre das pessoas que têm essa responsabilidade de tomar as decisões. Eu penso que em termos de ecossistema digital e em termos de disponibilidade de tecnologia e disponibilidade financeira para fazer esses investimentos, ele existe, vai existir ainda mais, vai haver um reforço. Depois passa um pouco por todos nós queremos dar o salto para a frente ou ficarmos como estamos. Aí, infelizmente, não há regulamento, não há orientação estratégica que possa mudar isso. E aí acho que as pessoas terão que ter essa percepção e terão que perceber que esta é uma oportunidade, sem dúvida, muito grande, sem medos, sem receios, porque, volto a referir, isso já foi dito. Obviamente que vai haver reconversões de postos de trabalho, vai ter que haver adaptação a esta nova vaga, a esta nova industrialização, mas tem que ser visto como uma oportunidade e não como um problema que não pode ser contornado, porque ele pode e deve ser contornado e deve ser aproveitado sob pena de ficarmos para trás. Obrigado. Obrigada, Filipe. Ricardo, gostarias de acrescentar? Bem, Milton, eu penso que a pergunta foi um bocadinho mais, se quisermos, de macroeconomia e menos de tecnologia, mas o que eu posso dizer é que é óbvio que as empresas vão beneficiar das novas tecnologias na medida das suas atividades. E recordo, por exemplo, que no caso, por exemplo, da fibra, que teve o seu tempo de deployment, eu penso que no final das contas todas as empresas com graus diferentes beneficiaram daquilo que foi
o investimento e o desenvolvimento, por exemplo, da fibra no contexto de Portugal. Portanto, tenho a mesma expectativa relativamente ao 5G. Naturalmente que o aproveitamento da tecnologia vai ser diferenciado, dependente da natureza de cada negócio, mas acredito, e cabe, enfim, a vários players do mercado, operadores, reguladores, enfim, apoios e incentivos para que essa tecnologia 5G chegue o mais rapidamente possível ao maior número possível de empresas e de indústrias. E acredito que com isso todas irão beneficiar em graus diferentes, mas ainda assim usar aquilo que é a tecnologia em favor dos seus negócios. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Aliás, obrigada, Ricardo. Obrigada, Filipe Batista. Obrigada, Filipe Costa. Nós chegamos ao final do nosso webinar. Temos 1 minuto, está a terminar. Não haverá agora tempo para mais perguntas, mas agradecer a todos os participantes, agradecer aos nossos oradores, e com isto darmos por terminado. Esperamos ver-vos numa próxima oportunidade. E muito obrigada a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia.